Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 26 de julho. Espero que você esteja bem. Hoje à noite, quer na sua casa ou lá na igreja, eu espero que você separe um tempinho para adorar a Deus e que essa palavra que iremos meditar impacte o seu coração, possa edificar a tua vida, te exortar e consolar também a tua vida. Peço que você continue orando, principalmente pelos nossos irmãos da igreja. Agradeço a Deus porque a nossa irmã Letícia já está em casa, certo? Continue orando por Carlinhos, que muito carece das nossas orações. Continue orando pela família do Jonas, pedindo que Deus tenha misericórdia da família do Jonas e que a vontade dele seja feita. Continue orando pela família de Dona Neuza, de Elaine, certo? De Marquinhos, para que Deus também possa confortar, consolar o coração da família, queridos, certo? Não deixe de orar pelos missionários, não deixe de orar pelo abrigo, não deixe de fazer suas contribuições e se porventura você precisar de um remédio ou de um alimento, nos procure para que nós possamos providenciar e socorrer o irmão na hora da necessidade, certo? Essa semana nós temos apenas um aniversariante, que é o nosso irmão Edinaldo, faz aniversário dia 1º de agosto. Então é isso, querido. Se você é do grupo de risco, tome cuidado. Se você for à rua, use máscara, esteja sempre limpando suas mãos com álcool em gel. Se você for à igreja à noite, logo mais, leve a sua máscara, vá de máscara. Quando você for conversar com algum irmão na igreja, mantenha a distância, fale com máscara, não abrace, não beije, certo? Para que a gente possa ter um culto tranquilo e que a gente não coloque em risco a vida de ninguém, certo? Então, que Deus te abençoe. Vamos para o texto de hoje, que eu pretendo ser breve. O texto de hoje é Mateus 15, provavelmente você já leu aí, mas nós vamos ler de novo, do 29 ao 31. São apenas 3 versículos e o título é Jesus cura muitos enfermos. Vamos ler, diz assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Como eu disse, esse é um texto muito conhecido, com certeza você já leu, e esse é um texto, não um texto, né, mas essa é uma verdade que se repete nos evangelhos. Constantemente nós vemos Jesus curando, operando milagres, fazendo maravilhas, agindo em favor daquelas pessoas. Então é muito comum, se você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, você sempre vai se deparar com uma passagem onde Jesus encontrou uma mulher do fluxo de sangue, um homem leproso, alguns cegos, um homem da mão ressequida, ou até mesmo um deficiente, e Jesus simplesmente os curava, Jesus simplesmente os recobrava a saúde. E com base nisso, a primeira aplicação que eu quero fazer nessa noite, com base nesse texto, é que nós servimos um Deus bondoso e um Deus misericordioso. Nós servimos um Deus bondoso e um Deus misericordioso. Por que eu falo isso? Porque embora Deus não precise de nada do ser humano, embora Deus, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, formando a sua Santíssima Trindade, sejam completos, embora Ele não espere nada nem de mim, nem de você, e não há nada que nós possamos fazer para mudar quem Deus é, porque Deus é completo, Deus é eterno, Deus é imutável. Embora tudo isso seja verdade, nós percebemos ao longo de todas a Escritura Deus sendo bondoso, misericordioso, Deus operando, Deus agindo, Deus se movendo em favor
do seu povo. Repito, embora Deus não precisasse de nada, nem de mim, nem de você, o que a gente percebe durante toda a história da nossa vida, durante toda a história da Bíblia, é Deus vindo em favor do povo, mesmo quando esse povo erra, falha, tropeça, mesmo quando esse povo desiste, desanima, mesmo quando esse povo transgride a sua lei, mesmo quando esse povo peca e é levado ao cativeiro, mesmo quando esse povo desobedece e por várias vezes na Escritura se esquece do Deus que o salvou, o Deus que o livrou, o Deus que o resgatou do deserto. Deus sempre é bondoso e misericordioso. E claro, não seria diferente na minha e na sua vida. Eu não preciso aqui me alongar, mas eu acho que você e eu, nós podemos fazer um exercício de pensar na nossa vida desde que a gente começou a se conscientizar de quem Deus era, que a gente vai perceber que Deus sempre se moveu em nosso favor, que Deus sempre operou e sempre esteve ao nosso lado. Sempre. Sempre nos abençoando, nos livrando, nos guardando, nos consolando, nos confortando, nos dando uma segunda oportunidade, certo? Sempre fazendo com que todas as coisas pudessem contribuir de maneira que nós viéssemos a conhecer Jesus. Então, Deus é bondoso e misericordioso. Essa é uma verdade inequívoca, imutável. E Jesus, seguindo, claro, os passos de seu Pai, contendo, nele os atributos do Pai, ele também era um Salvador bondoso e misericordioso. Jesus diz certa feita que olhou para a multidão e a viu como ovelhas sem pastor. Jesus olhava para todos aqueles doentes, famintos, sofredores, oprimidos, cansados, sobrecarregados, e sempre tinha uma palavra, sempre tinha uma atitude para com eles. Jesus jamais despedia o povo de mãos vazias. Jesus jamais mandava embora aqueles que vinham até ele procurando socorro. Apesar da sua missão principal ser para com a casa de Israel, Jesus sempre estendeu a sua graça e a sua misericórdia para todos, de toda raça, tribo, língua e nação, independente do poder aquisitivo, independente da cor de pele, independente do sexo. Jesus sempre atendeu aqueles que tinham fé e um coração quebrantado para se prostrar diante dele. Graças a Deus por isso. Sendo assim, ele nos alcançou. Então guarde isso, porque essa é uma verdade eterna, inequívoca, imutável, que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Jesus também, à semelhança do Pai, mas constantemente nós esquecemos essa verdade. Constantemente, com o passar dos dias, dos anos e talvez com a nossa frequência na igreja, a gente esqueça quem é o nosso Deus. E a gente comece a procurar bondade, misericórdia ou, quem sabe, socorro nas coisas e nas pessoas, quando na verdade nós temos um Deus sempre pronto para nos acudir e para operar ao nosso favor. Então, queridos, atente para isso. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade e tenha procurado nas coisas erradas. Talvez você tenha buscado de todas as formas, certo? Solucionar uma questão da sua vida e não tem conseguido, talvez porque você tem procurado no lugar errado. Lembre-se, Deus é bondoso, Deus é misericordioso e a gente aprende isso na pessoa de Jesus, quando muitas multidões vão até ele, levam pessoas com todo tipo de enfermidade, com todo tipo de mazela, e ele simplesmente, com toda a graça, com toda a bondade, com toda a misericórdia, os cura. Deus é bondoso, compassivo, amoroso, misericordioso e cheio de graça. Basta que eu e você lembremos dessa verdade e corramos para os seus pés, quem sabe, ainda hoje, certo? Então, a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto, Deus é bondoso e misericordioso, e olhando para Jesus, nós podemos perceber isso. A segunda verdade que eu queria destacar aqui desse texto
é que Deus é um Deus poderoso que causa espanto e admiração. Quando a gente lê o texto, lá para o versículo 31, no finalzinho, disse que as pessoas ficaram maravilhadas. E no final dizia que eles glorificavam ao Deus de Israel. Diante dos sinais que Jesus operava, diante da quantidade de milagres que Jesus fazia, do número de pessoas que eram curadas, o texto diz que a multidão ficou maravilhada e que de repente eles começaram a glorificar o Deus de Israel. Você percebe uma coisa? O texto diz que, com muita simplicidade, ele os curou. Vou ler de novo só para você ver. O texto diz assim: e vieram a ele muitas multidões, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os largaram aos pés de Jesus. Aí o texto diz assim: e ele os curou. Eu fiquei um pouco impressionado com a simplicidade que o texto diz que simplesmente Jesus curou todo mundo. Simplesmente Jesus os curou. Talvez a normalidade e a tranquilidade que esse texto traz seja ou represente a facilidade que Jesus tinha de simplesmente curar todos aqueles que iam até ele. Muito diferente dos curandeiros de hoje em dia, muito diferente daqueles que se dizem operadores de milagre nos dias de hoje, que precisam de uma campanha, precisam de uma oferta, que precisam de uma contrapartida. Jesus simplesmente curava, porque o poder habitava nele, porque a cura habitava nele, porque ele era o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, porque ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele era o Filho de Deus, ele era a segunda pessoa da Trindade. Ele tinha os atributos do Pai, logo ele podia simplesmente, com toda facilidade, com toda tranquilidade, realizar milagres para todo aquele que vinha até ele. Diante disso, você olha para o texto e diz que o povo se maravilhou. Claro, o povo percebeu que aquilo que estava acontecendo não podia ser feito por um homem qualquer, que aqueles milagres que estavam sendo realizados não podiam ser feitos por um pecador, que aquilo que estava sendo feito jamais havia acontecido por meio de nenhum outro deus pagão. Então o povo ficou assustado, admirado, espantado pela quantidade de gente que era curada. Tem uma outra coisa que talvez tenha chamado a atenção e espantado as pessoas, e que eu também nunca tinha parado para perceber ou para pensar. O texto diz que as pessoas que vinham até Jesus eram coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, certo? Então o texto faz distinção entre coxo e aleijado. E aí no 31 o texto diz assim: os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam. Então você vê que o autor, no caso aqui Mateus, ele faz questão de dizer que os aleijados recobravam saúde e os coxos andavam. Então, para ele, coxo e aleijado é uma classe distinta de pessoas, de doentes, vamos dizer assim. E eu estava lendo um livro essa semana, onde o autor nos trazia uma verdade que muitas vezes nós esquecemos, e eu confesso que nunca imaginei isso, mas é algo extremamente maravilhoso. Ele diz que os coxos eram pessoas que tinham problemas de mobilidade, de locomoção, e que Jesus os curava, e logo eles voltavam a andar, a se mover de forma completa. Mas ele diz que quando a palavra diz que Jesus também curava aleijados e que eles recobravam a saúde, esse autor diz que Jesus inclusive curava pessoas, porque no original, no grego da palavra, inclusive pessoas que eram amputadas. Então o que ele está dizendo é que pessoas que não tinham o pé simplesmente ganhavam um pé. Eu sei que isso parece absurdo, que isso parece uma maluquice, que isso parece irracional para pessoas como nós. Mas pense bem,
Haveria, porventura, algo impossível para Deus? Lembremos que quando Pedro cortou a orelha de Malcom, do soldado que foi prender Jesus, Jesus pegou a orelha de Malcom e a curou, e a colou, e a colocou no lugar e a restaurou completamente. Lembremos do homem da mão ressequida, embora ele tivesse a sua mão estava ressecada, a sua mão estava completamente deformada. E ao chegar próximo de Jesus, a sua mão volta a ter forma e volta a funcionar completamente. Então esse autor diz que é possível que pessoas que eram paralíticas, não só paralíticas, pessoas que não tinham porventura uma mão, pessoas que não tinham porventura um olho, há, uma linha de interpretação entre os teólogos que um dos cegos que Jesus curou, no decorrer da Bíblia, ele não tinha aquilo que era necessário para ver. Ele tinha o seu globo ocular, certo? Mas ele não tinha todos os demais componentes, todas as demais, enfim, conexões, vamos dizer assim, que é necessário para fazer com que ele enxergasse. Ele tinha nascido com uma deformidade, certo? E quando Jesus o cura, Jesus não simplesmente pega uma pessoa que enxergava e com o passar do tempo deixou de ver, teve catarata ou um outro problema. Jesus pegou uma pessoa que não tinha condições de enxergar, porque as suas células e todas as outras coisas relacionadas à sua córnea não existiam. Jesus simplesmente fez existir. Isso é muito assustador, olhando com a razão, olhando racionalmente. Mas isso é completamente possível para um Deus que ressuscita mortos. Isso é completamente possível para o Filho de Deus, aquele que faz todas as coisas existirem pelo poder da tua palavra. Então talvez seja isso que tenha admirado tanto aquela multidão, ao ponto deles começarem a glorificar o Deus de Israel. Isso é maravilhoso, pensar nisso é maravilhoso. Pensar que naquela época Jesus pode ter simplesmente restaurado pessoas que faltavam alguns membros. Isso é espantoso. E isso faz com que a gente lembre de novo quem é o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus totalmente poderoso. O texto diz que os mudos falavam, que os cegos enxergavam, que os coxos andavam e que os paralíticos recobravam a sua saúde. E aí o povo se espantava, se maravilhava, se admirava. Mas não se engane, não se engane. A admiração do povo não era 100%, digamos assim, honesta. Nem todos estavam ali admirando e glorificando a Deus porque realmente reconheceram quem Jesus era. Muitos, logo na frente, vão desistir de acompanhar Jesus, muitos vão deixar de apoiá-lo e muitos vão até pedir a sua crucificação. Eles simplesmente estavam adorando ao Deus de Israel, alguns, porque perceberam que Jesus era um judeu que estava operando milagre. Logo, se eles tivessem que adorar algum Deus, deveriam adorar o Deus dos judeus, que era o Deus de Israel, certo? Então, não se engane. E aí eu quero entrar na terceira e mais importante aplicação de hoje. A primeira que eu fiz foi que Jesus, ou Deus, é bom e misericordioso em todo o tempo. E a gente percebe isso quando ele atende de forma muito graciosa todos os enfermos que eram levados até ele. A segunda aplicação que eu fiz é que Deus é um Deus completamente poderoso, porque de forma muito fácil, muito simples, muito tranquila, Jesus simplesmente curava a todos que eram colocados diante dos seus pés. Mas a terceira aplicação e a terceira verdade e última que eu quero destacar aqui, e a mais importante hoje à noite, é que após afirmar que Jesus é sim bondoso e misericordioso, que Jesus é sim poderoso e que Deus está sempre pronto para nos socorrer, nos acudir, para nos amar, para nos estender sua mão, nós devemos perceber uma verdade triste nesse texto. Que verdade é essa? A verdade que as pessoas estão sempre dispostas a buscar mais bênçãos materiais do que espirituais.
Eu vou explicar o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que se você sair por aí afora, fazendo uma grande pesquisa, ou se você avaliar na sua própria família ou pessoas que você conhece, você vai perceber que as pessoas estão sempre mais dispostas a ir atrás de Deus para alcançar uma bênção material do que uma bênção espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque você percebe que essas pessoas, elas fizeram de tudo que podiam para ir até Jesus e levar até ele os seus enfermos. Mas você percebe que o que eles queriam nada mais, nada é do que ter as suas mazelas curadas. Esse era o objetivo dessas pessoas. É claro, nem todos estavam indo a Jesus só para obterem a cura material. Alguns também foram salvos. Alguns também se arrependeram dos seus pecados e passaram a servir Jesus. Mas Jesus sabia que dentre aquela multidão, grande parte dela só queria bênção material. Certa feita, no Evangelho de João 6,26, Jesus diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aqui Jesus está dizendo, olha, vocês andam atrás de mim porque vocês querem comer, porque eu multipliquei pão e peixe e agora vocês acham que se andarem atrás de mim, toda hora vão ter com que se fartar de comida. Então, a verdade é essa, que grande parte dessa multidão buscou, se esforçou, procurou Jesus, mas porque eles tinham um objetivo. E qual era o objetivo? Ser curado. Qual era o objetivo? Resolver aquele problema. O cego queria enxergar, o coxo queria andar, o mudo queria falar, o surdo queria ouvir. Era isso que eles queriam. É claro, repito, não é pecado buscar a cura em Jesus. Não é. Não é pecado pedir a Jesus que resolva os problemas da nossa vida. Não é pecado. Em hipótese alguma é pecado. Embora Jesus não tenha prometido nada disso para a gente, Jesus não nos prometeu uma vida fácil, Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas, Jesus não nos prometeu uma vida sem doenças, Jesus não nos prometeu nada disso. Constantemente, Ele faz milagres em nosso favor. Então não é pecado. Pelo contrário, se você tem carecido de um milagre, de uma cura, de uma resposta, corra para Jesus e ore constantemente, ore insistentemente, dobre o seu joelho, clame dia e de noite. O problema é quando nós só o buscamos para alcançar bênçãos materiais, momentâneas e temporais. O problema, e infelizmente isso é uma verdade ainda nos dias de hoje, é que as pessoas correm para Jesus quando o problema é no casamento, quando tem um problema nas finanças, quando tem um problema na saúde, quando estão passando por um problema difícil, quando estão diante de uma dificuldade, de um assalto, quando estão diante de um perigo. As pessoas correm para Jesus. E repito, não há nenhum pecado de você correr para Jesus nessas horas. A questão toda é que quando a gente vai falar de questões espirituais, você não vê as pessoas com esse mesmo afinco. As igrejas, isso tão é verdade, que as igrejas que promovem riqueza, falsos milagres, falsas curas, as igrejas que promovem uma vida fácil, as igrejas que promovem um evangelho barato, as igrejas que pregam um evangelho fácil, todas essas igrejas estão lotadas, abarrotadas, e as pessoas vão fazendo rodízio. Cada dia elas estão em uma. Por quê? Cada dia elas buscam uma bênção material em uma delas. Segunda, eles vão naquela que oferece prosperidade. Terça, eles vão naquela que oferece cura. Quarta, eles vão naquela que oferece um bom casamento. Quinta, eles vão naquela que é dos empresários. Sexta, eles vão naquela que é do descarrego. Por quê? Porque as pessoas não querem Jesus. Eles querem a bênção que Jesus pode dar, a bênção material. Em contrapartida, você não vê o mesmo afinco, a mesma força, a mesma vontade, a mesma procura, a mesma busca quando a gente diz que as pessoas devem procurar salvar as suas almas. Você não vê isso. Nós não encontramos a mesma disposição
quando nos deparamos com alguém e falamos: olha, é verdade, você já conseguiu tudo o que queria para a sua vida, mas o que será da sua alma? Você já parou para pensar que a maior de todas as mazelas que um ser humano pode ter está na alma? Jesus diz que é do coração que procedem os maus desígnios. As pessoas estão muito preocupadas com as suas doenças, com o desemprego, com a fome, com a crise no casamento, e isso é motivo, sim, para preocupação. Mas as pessoas estão se lixando para o maior de todos os problemas, para a maior de todas as doenças, e ela se chama o pecado. Ela tem corrompido, matado, destruído a alma de muitas pessoas e os levados para o inferno. E as pessoas simplesmente ignoram. Se você diz: olha, a igreja tal está promovendo uma campanha de prosperidade, as pessoas correm para lá. Mas se você diz: olha, a igreja tal está pregando o evangelho da salvação, fé e arrependimento, as pessoas simplesmente passam de lado. Por quê? Porque ainda não percebemos que, infelizmente, a multidão, ela sempre esteve e até hoje está mais disposta a buscar bênçãos materiais do que buscar bênção espiritual. Infelizmente. E no final, isso vai redundar em grave condenação. Eu quero terminar dizendo que essa verdade deve nos exortar a lembrar qual é a nossa maior necessidade, qual é a nossa maior enfermidade, qual é a nossa maior necessidade, qual é a nossa maior enfermidade. E quando a gente lembrar de qual é a nossa maior necessidade, de qual é a nossa maior enfermidade, a gente também vai lembrar de quem é o único que pode nos curar. E esse único é o médico dos médicos. A multidão não vê, não escuta e não percebe isso. Porque para eles não importa o amanhã, importa o aqui e o agora. E a alma, eles não estão nem aí. Que nós, enquanto cristãos, enquanto aqueles que conhecem a palavra e sabem quem Jesus é, um Deus bondoso, misericordioso, um Deus poderoso que sim opera e faz milagre, mas que acima de tudo Ele quer curar a nossa alma, nos dar uma vida eterna, colocar o nosso nome no livro da vida e nos lavar dos nossos pecados. Que nós, enquanto igreja, possamos fazer diferente da multidão. Que nós possamos correr atrás das bênçãos espirituais, crendo que as materiais nos serão acrescentadas de acordo com o querer e a vontade de Deus. Mas que nós nunca façamos o contrário, que a gente nunca coloque as bênçãos materiais na frente das espirituais, porque sabemos que se assim fizermos, nós teremos um triste fim. Ó, meu irmão, minha irmã, cada dia que passa, fica mais difícil ser igreja. Cada dia que passa, as igrejas mais se assemelham ao mundo. Que nós possamos fazer diferente. Que as bênçãos espirituais sejam a nossa prioridade e que as bênçãos materiais sejam consequências da nossa fé, da nossa gratidão, do nosso arrependimento e da nossa confiança e esperança de que Jesus pode fazer tudo aquilo que Ele quiser na minha e na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela igreja de Andorinhas, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.